Olá! O canal chegou esta semana a 100 subs e para celebrar esta primeira grande meta, eu pedi nos stories do Instagram que me fizessem perguntas para eu responder em vídeo. E o vídeo de hoje é isso. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o MyCat e espero que gostem. O que te inspirou a fazer o teu canal? Então, em termos de canais do YouTube, a minha maior inspiração foi o Kitsune do VideoQuest. O canal parou agora que ele saiu, mas ele tem um podcast, chama-se Kitsune da Semana e vocês deviam ouvir porque é muito bom. Ele falava sobre animes e agora no podcast fala também sobre séries e filmes e jogos e etc. Eu gosto bastante dele e queria ter algum tipo de projeto criativo parecido com o VideoQuest. Eu pensei em fazer um podcast, mas depois decidi fazer um canal do YouTube. Para além disso também há outras inspirações, como o Mother's Basement, que também faz críticas sobre animes. Não é bem o que eu queria fazer mais um género de reflexões. E também há alguns canais brasileiros, como Cronosfera e Jumentossauro. E há alguns canais de reflexão que eu vejo, são tantos que nem vale a pena estar a dizer nomes. E... acho que é isso. O que te fez criar o canal? Então, esta pergunta parece parecida com a outra, mas eu decidi responder em duas coisas separadas. No outro eu falei mais de inspirações de outros canais do YouTube e podcasts, etc. E aqui eu vejo a pergunta mais como qual foi a minha motivação. É assim, eu sempre gostei de fazer críticas sobre filmes e animes e recomendar coisas às pessoas e também gosto bastante de filosofar sobre a vida e assim. Então eu decidi criar algo onde eu pudesse fazer essas reflexões, essas análises dos animes e dos filmes e etc. E também onde pudesse recomendar obras que eu acho boas para outras pessoas. Foi assim que surgiu a ideia de criar um canal no YouTube. Como já disse, eu pensei em fazer um podcast, mas como eu tenho uma voz um bocado monótona, seria mais difícil conseguir prender a atenção das pessoas apenas com áudio. Por isso é que eu decidi fazer um canal do YouTube, e assim também me desafiava a mim mesmo a aprender edição. A primeira vez que eu editei um vídeo a sério foi para o canal, e por isso eu fico muito feliz quando as pessoas elogiam a edição, apesar de ser super simples. Qual é o teu nome? O meu nome é José, e a maioria das pessoas trata-me por Zé. Porquê o nome MyCat? Bem, esta história é um bocado parva, mas pronto, vamos a isso. Então, eu tinha um nickname que usava bastante, que era horrível, era Z-Fighter. E não tem nada a ver com Dragon Ball. Era precisamente por causa de eu me chamar José e as pessoas me tratarem por Zé, então eu pensei Zé e Fighter. E era horrível, eu tenho noção que era horrível. Só que pronto, eu usava aquilo e depois o que começou a acontecer foi que nos jogos e nas contas que eu criava não conseguia usar nunca o nome simples, tinha de pôr números e coisas assim, porque várias pessoas usavam aquele nickname por causa do Dragon Ball, dos Guerreiros Z. Então o que é que me aconteceu? Eu fui à procura de um outro nickname e pesquisei literalmente assim na internet, gerador de nicknames. E apareceu-me um vídeo no YouTube de um tipo a falar de um site onde se gerava nomes de sites, de marcas e de empresas. E ele disse que, apesar de ser estranho, geralmente dava para criar ideias interessantes a partir de lá. Eu pensei, bem, vou fazer isso. Eu fui ao site e a primeira coisa que me apareceu foi MyCat, separado. Eu pensei, bem, é interessante. Vou tornar numa palavra só e para não ficar muito óbvio que seria o nome de um site ou de uma empresa, vou pôr 2 T's. E ficou assim. E até hoje eu acho que é um nome bastante interessante e único, bastante criativo, apesar da sua origem ser estranha. Que hentai de anime devia existir? Por que não? Qual foi o pior anime que viste na vida? Bem, eu não tenho a certeza, mas eu costumo dizer que é Plunderer. Para quem não conhece, Plunderer passa-se num mundo onde cada pessoa tem um número. E esse número é a quantidade de vezes que ela tem de fazer uma ação específica. Há uma rapariga que o número dela simboliza a quantidade de elogios que ela tem a receber pela comida que ela faz. Há um rapaz cujo número simboliza a quantidade de inimigos que ele tem de derrotar em luta. E há a protagonista, e o número dela simboliza a quantidade de quilómetros que ela tem de andar. Ou seja, o número vai diminuindo cada vez mais e quando chega ao zero a pessoa morre. E para a pessoa não morrer tem de fazer a função que lhe foi atribuída para aumentar o número. E pronto, basicamente é isso. A história parece bem interessante e eu fui ver precisamente por causa dessa ideia dos números. Mas depois quando cheguei lá é tão mau, é o genérico do genérico do genérico. Não consegui tirar uma única coisa boa dali.
Nada faz sentido. Os vilões do início são uma porcaria. A protagonista é uma porcaria enquanto personalidade. No máximo, a coisa dela ter de andar vários quilómetros por dia é interessante, mas o resto é super desinteressante. A personalidade dela é má. A personalidade do herói que a salva é má. A personalidade dos vilões é má. O universo não faz sentido nenhum. É tipo um sítio medieval com tecnologia, mas que eles andam em carroças, mas depois têm coisas de metal e máquinas e nada faz sentido. E pronto, eu não gostei, odiei e basicamente é isso. Gostas de Nanatsu no Taizai? Bem, eu gosto. Eu gosto da primeira temporada, especialmente por causa do ambiente. Eu acho que não conheço nada que tenha um ambiente tão interessante em termos de animes medievais. E por causa disso, eu gostava bastante. Era um dos meus shonens favoritos. Especialmente por causa da ideia de juntar uma equipa que outrora existiu e agora o Meliodas só quer reunir a equipa de novo. E eu acho que essa ideia é bastante interessante e é isso. E gostava bastante da primeira temporada, especialmente por causa da cena em que eles invadem o castelo quando a Elizabeth é levada para lá. Depois vem a segunda temporada e tem muitos furos de roteiro. E depois ainda vem a terceira, que tem aquela aberração de animação. É só ridículo. Mas pronto, respondendo à pergunta, eu gosto de Nanatsu no Taizai, mas só da primeira temporada. A segunda e a terceira, por mim, podiam não existir. O único problema é que assim não teríamos o Escanor na equipa e eu gosto bastante dele. O que achas das dobragens portuguesas? Eu acho que as dobragens portuguesas têm um papel importante, no sentido em que levam as obras a mais pessoas. E eu acho que isso é bastante importante. A questão é que, muitas vezes, o que acontece na maioria dos filmes e assim mais mainstream é que chamam atores e... Atores nem têm tanto problema, mas já aconteceu de chamarem influencers e cantores e pessoas que não têm propriamente um talento para aquilo. Não estou a dizer que são maus, mas que não têm experiência na área para fazer dobragem. E isso é um problema, na minha opinião, porque eles só querem fazer isso para atrair mais público. Porque os fãs daquela pessoa vão ver aquele filme porque tem a voz dele. Respondendo à pergunta, eu gosto que exista, mas não da maneira que existe. Qual foi o teu primeiro anime ou mangá e porquê que começaste a ver? Bem, acho que foi Naruto e porque estava na televisão e eu queria continuar a acompanhar e continuei. Foi basicamente isso, não há muito a dizer. Tipo, estava na televisão, eu gostava, mas não via por ordem, porque às vezes falhava episódios e assim. Então eu decidi simplesmente ir à procura na internet e encontrei e comecei a ver. E o One Piece também aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas basicamente foi isso. Em relação ao mangá, eu não leio mangá. Resume-se a isso. Mas acho que o único mangá que eu realmente li de vários volumes seguidos foi Naruto. E foi precisamente porque queria rever a mesma sensação. Personagem favorito de Steven Universe? Eu acho que é a Garnet, porque ela é a melhor mãe. Simplesmente, não há outra coisa a dizer. Também é fixe a cena dela ser uma fusão, que simboliza uma relação manifestada materialmente. Tipo, ela é a junção literal de duas pessoas. Ela é uma relação viva. Ela é amor. Ela é literalmente amor. Há várias músicas dela sobre isso e eu acho isso bastante interessante. E para além disso tudo, apesar da Pearl ser a mais cuidadosa e mais organizada em relação às coisas do Steven, a Garnet é aquela que realmente se torna a mãe e a protetora dele. Por isso eu gosto bastante dela. A Pearl fica em segundo lugar, mas lá quase a tocar. Especialmente porque eu gosto bastante da questão dos ciúmes dela. Acho que até um dos próximos vídeos do canal vai ser sobre isso. Moras onde? Bem, eu moro em Lisboa, em Portugal. Eu digo Portugal porque eu sei que 40% ou mais do meu público é do Brasil, por isso é importante dizer isto. Apesar da maneira como eu falo deixar óbvio que eu sou de Portugal, podia haver gente que não soubesse, por isso, pronto, eu sou de Lisboa. Qual é o teu maior sonho no momento? Eu acho que é ir à Antártida. Eu sei que parece algo impossível, mas eu juro que não é. Já tenho plano A, plano B, plano C e se tudo correr bem, eu acho que até é possível realmente. Eu queria ir não como turista, porque há umas expedições à Antártida como turista. Mas basicamente eles põem-nos num barco ou num avião e levam-nos só na ponta do continente, ficas lá um bocadinho, uma meia hora, levam-te para outra ponta do continente, ficas lá meia hora e sais e voltas para onde estava. E eu não queria isso. Eu queria ir à Antártida, mas era com uma expedição a sério. Com um programa polar, com cientistas, ou com jornalistas, ou com whatever. Eu só queria ir realmente à Antártida. Tipo, passar lá um mês a trabalhar com as pessoas que trabalham lá e entender
qual é a dinâmica do continente mais deserto do mundo. Esta ideia surgiu por causa da Place Further Than the Universe. O primeiro vídeo do canal até foi sobre isso, mas ele foi excluído por causa dos direitos de autor. Eu acho que vou pô-lo no Twitter ou no Instagram esta semana, por isso, se quiserem, vão lá dar uma olhada. E pronto. Esta foi uma maneira de celebrar a primeira centena de inscritos do canal. Na próxima semana vou postar no IGTV e no Twitter os vídeos do canal que foram bloqueados pelo YouTube. Por isso sigam-me por lá, e já agora no My Anime List também. E quero-vos pedir um favor. Partilhem o canal com alguém que possa gostar. Talvez não este vídeo, porque é meio diferente do habitual, mas se quiserem mandem outro. Não custa nada e se cada um dos meus subs recomendar o canal para uma pessoa e a pessoa se inscrever, daqui a uns dias já estamos a celebrar os 200 inscritos. Conto com vocês. Se gostaram do vídeo, deem um like. Se não gostaram, digam porquê nos comentários. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Estou à vossa espera no próximo vídeo. E se têm vontade de criar um canal no YouTube ou qualquer outro tipo de projeto criativo, criem, porque ninguém o vai fazer por vocês.